Continuando nossa aula, lembrando, gente, tem que ser picadinho assim, porque senão eu não consigo postar para vocês, tá? Então, o Papa, quando faz a convocação, todo mundo da Europa vai atender, Sora? Lógico que não, tá? Mas uma grande parcela de nobres, né, vão ver nisso uma outra oportunidade. O Papa viu a oportunidade de reatar, né, com a igreja, para aumentar ainda mais o poder da igreja e ainda mais o número de fiéis, e ela manter o monopólio cristão dentro da Europa. E os nobres viram nisso uma oportunidade. Alguns nobres não tinham terras, tá? Não eram senhores feudais. Alguns deles viram a possibilidade de estar lutando lá no Oriente, tá? E tomar as terras dos muçulmanos, para que eles pudessem implantar o seu domínio ali naquela região, ou seja, eles se tornaram os senhores feudais daquela região. Então os nobres lutavam também, além da visão que eles tinham de libertar Jerusalém, eles também tinham a ideia de lucrar com isso, tá? Então vamos até lá, vamos lutar e eu vou tomar várias terras de lá e vou me tornar um senhor feudal. Já os cavaleiros obedeciam aos nobres, né? Então eles seguiam as ordens dos nobres. E viram também na possibilidade de... os cavaleiros sobreviviam basicamente de saques. Então, se não tivesse guerra, não tinha saque, então não tinha como sobreviver. Então, para o cavaleiro era necessariamente... era muito necessário eles entrarem em guerra para eles obterem o saque. Mas também camponeses participaram, servos. Esses camponeses e servos, eles não tinham objetivo de dinheiro, de riqueza, tá? Se viesse bem, mas o objetivo maior deles era a salvação. Porque quando o Papa da alma, né? Quando o Papa ele convocou as cruzadas, ele falou o seguinte no discurso dele: que o cristão que fosse lutar, né, por Jerusalém, pela libertação de Jerusalém, e ele morresse lá, não importasse o pecado que ele tivesse, ele receberia indulgência, significando isso na prática que ele entraria no céu de imediato, tá? Então, na crença católica, né, havia céu, inferno e o purgatório. E o purgatório seria o local para que todos os cristãos geralmente iriam, né? Porque geralmente morria ali com um pecadinho, ia para o purgatório para ficar ali purificando-se do pecado para depois ascender aos céus. O Papa fala o seguinte: olha, você nem vai para o purgatório, você vai direto para o céu se você morrer nas cruzadas lutando pela libertação aí de Jerusalém. Então muita gente vai atender essa convocação voluntária e muitos vão partir, deixando, né, suas casas, deixando famílias e indo em direção a Jerusalém. Mas é lógico, gente, que para chegar a Jerusalém haviam vários caminhos e os grupos não saíram juntos, tá? Nem andaram juntos. Foram cinco grupos militares comandados por 5 nobres, tá? Alguns eram príncipes, né? E os demais cavaleiros e camponeses. O que aconteceu antes? Essa é a primeira cruzada. O que aconteceu antes dessa primeira cruzada é que um indivíduo chamado Pedro Pequeno, ele era um cara simples, da população simples, acho que era até um camponês ou um artesão, não me lembro bem. E ele atendeu a convocação do Papa antes mesmo dos nobres. E ele era um cara simples, mas ele falava muito bem e ele se posicionava muito bem e conseguiu convencer a população mais pobre para segui-lo. Gente, quando eu digo convencer a população mais pobre, é em torno de mais ou menos 100 mil homens. E esse pessoal saiu, eram pessoas que viviam à mercê dos nobres, em casas apertadas, né? Muitos chegavam a passar fome cotidianamente, então eles não tinham muito o que perder e viram na possibilidade de lutar por Jerusalém vamos dizer assim, a salvação da alma deles já de imediato. Então eles atenderam, saíram ali pela região da Alemanha e depois vieram descendo, né? Vieram pelo sul
e vão sair ali em Constantinopla. Eles chegam bem antes dos cristãos nobres ali em Constantinopla. Eles fazem um acordo com o imperador de Constantinopla, que era muita gente. Isso assustou em parte a população, né? Porque temia, e eles eram arruaceiros, tá? Por onde eles passavam, eles causavam pânico, porque o que eles queriam, eles pegavam, que eles estavam numa multidão. E o resultado foi que eles fizeram um acordo ali com o rei, receberam alimento, né, água, e também receberam dinheiro para continuar a luta. Aí eles partem dali e avançam em direção ao Oriente Médio. Aí eles vão ter o primeiro confronto deles com os muçulmanos. Como era muita gente, eles conseguiram botar esse grupo menor de muçulmanos para correr. Depois, eles acabam sendo pegos desprevenidos numa emboscada que os muçulmanos realizaram para eles, e a maior parte deles acaba morto, né? Haviam crianças também que seguiram com eles, né? Mulheres, e muitos desses aí acabam escravos. Cerca de 100 mil saíram, cerca de 5 mil conseguiu voltar para a Europa. Desses 5 mil, Pedro estava entre eles, e ele vai se encontrar com um grupo de nobres, né, que estavam vindo para Constantinopla, e ele vai se aliar a eles. O restante, os 5 mil, acaba se espalhando, né, alguns voltando para o seu lugar de origem, e outros a maioria acabou ficando em Constantinopla mesmo. Aí chegam esses grupos militares ali em Constantinopla, de nobres, fazem acordos com o imperador, e eles avançam para a tomada de Jerusalém. Antes de Jerusalém, eles tomam Edessa, depois tomam Antioquia e, por fim, Trípoli. Aí eles atacam Israel, atacam Jerusalém, fica em Israel, e ali, ao atacar Jerusalém, eles conseguem expulsar os muçulmanos de lá, conseguem derrotar os muçulmanos e dominar a região. Como esses 5 grupos militares eram liderados por nobres, um deles acaba se tornando rei em Jerusalém, iniciando o reino em Jerusalém. Um outro ficou em Edessa, dominando Edessa, outro em Antioquia e outro em Trípoli. E um deles, eram 5, né? E um deles acaba rejeitando de se tornar rei em Jerusalém. Ele quis somente o título de advogado do túmulo sagrado, que na palavra advogado é amigo, né, no grego. E ele então se torna um amigo, protetor de Jerusalém. E assim então eles conseguem êxito na primeira cruzada, conquistando aí a cidade de Jerusalém e reabrindo essa cidade para as peregrinações cristãs da época. E assim vai ser por mais alguns anos aí à frente. Gente, lembrando, se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar através do WhatsApp, tá bom? Até mais, até a próxima.